Boa tarde, meu nome é João Guerreiro, sou professor do curso de bacharelado em Produção Cultural do IFRJ e estou aqui numa excepcionalidade. A bate-papo de hoje, né, o diálogo, ia contar com a participação da professora Lia Baron, né, só que nesses últimos dias um familiar dela foi acometido pelo Covid-19, então ela está um pouco mais voltada para acompanhar esse familiar e me solicitou ontem à noite para ver se eu poderia substituí-la nesse momento. Eu acho que é quase uma missão impossível substituir a Lia, mas vamos tentar aqui. E é engraçado, né? Porque muitos de vocês não sabem, mas eu sou professor e estou licenciado do FRJ, e a Lia é a minha substituta na FRJ, né? Então, e aí eu acabei agora, nesse momento, mudando de lugar e estou substituindo a Lia aqui nesses diálogos, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, os Diálogos de Cultura é um evento, né, uma discussão promovida pelo curso de bacharelado em Produção Cultural do IFRJ e pelo Centro Acadêmico Mário Lago, tendo o apoio da coordenação de extensão do campus de Nilópolis, né, a COEX, e o apoio também do NUCA, que é o nosso núcleo de audiovisual, onde a gente está passando pelo canal deles no YouTube esses eventos. A nossa ideia nessa discussão, nesse debate aqui, é realmente fazer um verdadeiro diálogo. Nós trazemos sempre, em cada evento, nós teremos um convidado externo, né? Hoje é o nosso secretário municipal de cultura de Niterói, o Victor Wolff, um aluno ou uma aluna, ou ex-aluno, ex-aluna do curso, né? Hoje nós estamos aqui com a Jordana Moreira, que é a nossa aluna do bacharelado. É uma live que tem uma formação um pouco diferente, né? Porque aqui, em outros lugares, nós temos mais um mediador e 2 debatedores, mas, na verdade, aqui, como nós atuamos na construção do conhecimento em rede, nós trazemos, então, todos para estarem discutindo no mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo para cada um poder fazer o seu debate. Vou falar um pouquinho, né, sobre quem são os nossos convidados. O Vitor Devolf, como eu falei, é o secretário municipal de Cultura de Niterói, ele é membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Niterói, né, ele representa o poder público, né, foi chefe de gabinete na Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores de Niterói, criou e coordenou o Centro Cultural LGBT, professor José Carlos Barcelos, que é um ponto de cultura hoje, né, entre outras atuações que ele tem no campo cultural, e daqui a pouco a gente vai explorar um pouco mais. A Jordana Moreira, como eu falei, ela é aluna do curso de produção cultural, mas tem já uma carreira, já quase que uma carreira consolidada como produtora cultural, né? Ela criou projetos na área de música, cultura urbana, artes visuais, audiovisual, com ênfase na territorialidade baixadense e relações de gênero. Ela é original da Baixada Fluminense, criou e participou de coletivos e redes culturais e em 2011 ela fundou o Rock Pense, né, que é uma rede de mulheres profissionais das artes, e que já fez alguns festivais na Baixada, e todo ano tem atividades relativas ao gênero na Baixada Fluminense, né? Ela é graduanda do IFRJ e também está, né, como conselheira municipal no município de Nova Iguaçu. Então, eu não vou me alongar muito aqui, vou dar só um pouco o panorama da nossa discussão de hoje, né? O tema hoje são as políticas culturais nesse tempo de pandemia, e esse tempo de pandemia tem atacado, quer dizer, nós sofremos muito na área da cultura, né? Acho que é o primeiro setor a fechar as portas, e a gente não sabe se vai ser o último a voltar, mas essa é uma outra questão. Mas a questão da cultura no Brasil, né, a gente tem vivido momentos de muita instabilidade, né, autoritarismo, como diria o Albino Rubinho, e ausências de políticas culturais. Nós tivemos uma época de ouro, de 2003 até 2016, né, com
o Ministério da Cultura, nessa época, tendo, principalmente no primeiro gestão, na gestão do Gilberto Gil, um protagonismo muito forte dos setores populares, dos artistas, dos grupos culturais, na formulação das políticas culturais, né? Foi uma época de muito experimento na área cultural e muita experimento na área de organização e implementação das políticas culturais, né? O Ministério acabou sendo um executor das políticas, né? O Conselho Nacional de Política Cultural foi muito ativo, as participações no território dos fazedores culturais foi muito ativo, grupos que nunca tiveram políticas culturais direcionadas a eles conseguiram que a sua visibilidade fosse reconhecida e tiveram políticas diretamente agregadas a eles, e com as suas contradições, ambiguidades, né? Nós tivemos aí no primeiro governo Dilma uma secretaria da Ana de Holanda e Marta Suplicy com algumas contradições, que não é o nosso debate aqui, mas chegamos em 2016. Né? Quando a gente chega em 2016, nós temos o golpe jurídico, né, parlamentar no Brasil, que institui, na época, o vice-presidente como presidente do país. E uma das primeiras medidas dele foi tentar acabar com o Ministério da Cultura e toda essa política que estava por detrás disso. O movimento Upamink se alastrou pelo país, né, mostrou a força dos setores culturais, dos movimentos culturais que davam apoio e lastro às políticas culturais que foram protagonizadas por ele, e a gente conseguiu manter o Ministério. 2018 chegou, junto com ele a eleição de um setor muito conservador, de extrema-direita, e 2019, o que nós todos temíamos, mas não que a gente não esperasse, aconteceu. O Ministério foi extinto, se criou uma secretaria que foi colocada sem qualquer tipo de organograma, pensamento, se colocou dentro de um Ministério de Cidadania, depois foi para um outro Ministério do Turismo, sem muita explicação, né? E uma guerra cultural se instaurou no país. Acho que mais do que uma arena de disputa, de hegemonia, nós vemos aqui uma perseguição e uma disputa de aniquilamento dos setores culturais que representavam a diversidade cultural no país. Isso não foi simples, não está sendo simples para a gente, né? Então, quando chega a pandemia, a gente já não vivia num momento, num lugar de tranquilidade, muito pelo contrário. Acho que a cultura e a educação são os dois lugares onde a gente mais se vê esse embate, essa guerra contra projetos que sejam diferentes de uma ordem autoritária, conservadora ou fundamentalista religiosa. Então, e a ciência, né? Acho que então, esse tripé é o que mais incomoda e também é o que mais representa um país tão diverso como o Brasil. E aí, quando chega a pandemia, esse setor já vinha apanhando bastante. Mas nem tudo é sofrimento, né? Nós tivemos, nesse período, uma articulação de vários grupos, de artistas, de fazedores culturais, que acabou se gerando, né, criando e oportunizando um projeto de lei que hoje se transformou a Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial à cultura, que, pelos cálculos de alguns analistas do Legislativo, pode implicar em 3,6 bilhões de reais colocados no setor cultural, a maior recurso da história do Brasil para a área da cultura de uma só vez, que pode amenizar um pouco o que vem passando principalmente os artistas independentes, os pontos de cultura, os centros culturais e toda uma gama de equipamentos também que se viram completamente sem possibilidade de renda, né? Então, hoje nós temos alguns estados, né, como o estado do Espírito Santo, com uma lei emergencial também, que já finalizou. No estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos, pela primeira vez, né, a utilização do Fundo Estadual de Cultura para uma lei emergencial também, que também conseguiu chegar em vários lugares. E temos também, acho que nessa exceção de 2019 e 2020, no estado do Rio de Janeiro, nós temos a Prefeitura de Niterói. A Prefeitura de Niterói, a Secretaria Municipal de Cultura, tem feito avanços extraordinários na área cultural, reconhecidos fora do próprio estado,
e, e um contraponto a uma política nacional que desarticula as políticas culturais. Não é à toa que nós temos aqui o prazer, né, de ter aqui o Vitor De Wolf. Niterói fez um relatório de ações culturais durante a pandemia, tem várias ações acontecendo. Eu queria, então, inicialmente, agradecer a participação do Vitor, né? Pedir desculpa pela essa mudança do formato, né? E, antes de passar para o Vitor, eu gostaria de pedir para todos os que estão ouvindo pela primeira vez, que estão passando pela primeira vez, que se inscrevam no canal do Nuca, né, que aparece aí no seu YouTube, que é para aumentar o nosso número de participantes. É importante para a gente, né? Acho que vai ser um bom legado que a gente vai deixar para os alunos e para a sociedade, que é a gravação desse nossos debates, nossos diálogos. Vitor, muito obrigado por participar. A palavra é sua. Vou estar por aqui, mas eu vou mutar aqui, tá bom? Boa tarde a todas, todos, quem está assistindo a gente. É um prazer estar aqui, né, falando com o pessoal da IFRJ hoje, né? Eu sou formado em produção cultural aqui na UF. Tive uma professora de vocês que eu vi que está online aqui, que foi minha veterana, me deu trote na faculdade, a Renata Silêncio, pessoa queridíssima. Vocês agora têm o prazer de ter a Lia Barão com vocês também. Ela era minha subsecretária aqui em Niterói, ela teve que sair para ser professora do IFRJ. Então, várias pessoas queridas, né, que a gente tem aí, né, nesses caminhos cruzados, né? A professora Ana Luísa também, que é minha colega de trabalho, por um tempo também foi professora da UF, eu vi a Juliana Carneiro comentando também, várias pessoas queridas que a gente se cruza nesse caminho da produção cultural. Eu estou como secretária de Cultura faz 10 meses. Antes eu trabalhava na Fundação de Arte de Niterói, que aqui em Niterói tem dois organismos, né, da gestão da política cultural. Tem a Secretaria e a Fundação, são órgãos complementares, né? A Fundação é um braço mais executor, a Secretaria é um órgão mais pensador da política pública de cultura, se pudesse mais ou menos dividir essa ideia, né? Eu trabalhava no sistema de financiamento da cultura, e aí o prefeito me chamou faz 10 meses para trocar de função e virar secretário aqui. E aí que eu falei, minha Lia estava já na secretaria, né, a subsecretária ficou comigo até ela passar aí no concurso do IFRJ. A gente tem, primeiro que a gente estava desenvolvendo uma política muito interessante, eu acredito, né, na gestão da cultura, em partes, fazendo um contraponto àquilo que o professor João falou antes, né, que é esse desmonte das políticas federais que estão acontecendo no Brasil ainda, não pararam de acontecer. Então, a gente vinha num caminho, né, a gente brincava sempre que aquilo que o Bolsonaro vetava, a gente mandava para vir em Niterói. A gente montou exposição que foi censurada, a gente trouxe peça de teatro censurada, tudo que era censurado aqui pelo Brasil, pelo Estado, a gente convidava para vir. E agora a gente está com as coisas fechadas e não está podendo fazer isso. Mas é um momento que a gente precisou também aproveitar essa questão da pandemia para tentar elaborar uma política de emergência, né? Tem a federal, que foi colocada no início, a gente está tentando fazer aqui também um pouco do dever de casa, tentando fazer com que a cidade funcione apesar de fechada, apesar de ter que estar em casa, você pensar a cultura também como um vetor desse momento político que a gente está vivendo, porque ele é um momento de pandemia, mas ele não deixa de ser um momento político, né? Os conflitos políticos eles permaneceram instaurados no país. Então, quando a gente fez o primeiro relatório de um mês de pandemia, a partir do primeiro dia que a gente fechou o primeiro equipamento cultural, um mês depois a gente fez o primeiro relatório de atividades desenvolvidas, e foi muito interessante quando a gente fez isso. Primeiro que política pública sem dados é difícil fazer, né? Então é importante ter dado para poder fazer avaliação. É muito difícil, o Estado brasileiro não está acostumado a gerar dados na cultura, né? A Secretaria de Cultura não tem instrumentos, muitas vezes, de dados. Você fica tendo que pegar um dado da Firjão, um dado do IBGE, um dado em outros locais. As secretarias municipais não são dotadas muitas vezes de equipamentos de dados próprios, né? A gente aqui em Niterói carece muito de dados também. Embora a gente tenha a Universidade Federal Fluminense que nos ajuda bastante, né, com pesquisas na área, a gente não tem um setor interno de dados, de levantamento de dados, de sistematização de dados. Então, a gente está tentando também aproveitar esse momento para conseguir consolidar um sistema de indicadores culturais aqui na cidade, que está na lei, mas que ainda não tem ele de forma sistematizada. Então, pensar que quando a gente começou essa pandemia na cidade de Niterói, né, o prefeito me ligou, essas novas formas de comunicação que a gente está lidando, fazendo live aqui. Eu estava fora do país, eu estava no Festival de Cinema da Colômbia, fazendo um convênio internacional com o festival de lá, porque a gente tem um programa de literatura audiovisual, um dos programas, um dos carros-chefes da secretaria aqui.
E aí o prefeito me liga já considerando essa questão dos fechamentos das unidades, né? É uma das decisões mais difíceis de se tomar, né? Eu acho que como gestor, você fechar um equipamento cultural é muito difícil, e você fechar algumas situações, por exemplo, as feiras de artesanato, e você sabe que o sustento daquelas pessoas, a sobrevivência das pessoas, muitas vezes o artesanato é tratado como um hobby, né? Ah, a pessoa faz ali porque está em casa, é porque está idosa, está aposentada, ou porque tá ali como passagem, né? E não é verdade, aquilo ali, de fato, a gente tem que entender a arte como sustento das pessoas, né? A arte também é uma forma das pessoas sobreviverem, é a forma do trabalho das pessoas. Então, você dizer que não vai ter mais feira de artesanato na cidade, por exemplo, em Niterói tem o Campo de São Bento, que é a feira mais antiga da cidade. Você fechar a feira do Campo de São Bento significa que você tem mais de 200 famílias que não vão ter sua fonte de renda garantida. Então, não é fácil você tomar essa decisão. Você está primeiro você fecha, e depois você tem que pensar como é que você vai dar o sustento às pessoas, porque se você não fecha, você põe aquelas pessoas em risco, né? Então, é uma decisão difícil que a cidade tem que tomar, de fechar todos os equipamentos. Assim que o prefeito me ligou, a gente começou fechando um a um, né? Então, na sexta-feira, a gente fecha os teatros e as casas de show. Na segunda-feira, a gente fecha os museus e centros culturais e as feiras de artesanato no mesmo fim de semana. Foi um processo de fechamento gradual, mas acabou. A gente achava que ia ser gradual, mas acabou do primeiro para o segundo fechamento. Foram 2 dias de diferença. E a cidade de Niterói tem tratado a história dos fechamentos, né? Quem tem acompanhado aí o noticiário tem visto que Niterói fechou tudo antes dos outros municípios do estado do Rio de Janeiro. E também que nos ajuda a estar num momento talvez um pouco melhor comparativamente com o restante do país. Mas você imagina, então, que quando a gente fecha os equipamentos, a gente tem hoje na cidade 39 equipamentos públicos e privados fechados por causa da pandemia, né? Óbvio que você, por exemplo, cinemas, né? Não estou dizendo salas de cinema, estou dizendo complexo de cinema, coisas desse tipo. Então, são 39 complexos culturais, né? Ou equipamentos culturais isolados fechados. E a gente passou a entender inicialmente que precisava, se estava com tudo fechado, a gente precisaria criar soluções, né, do ponto de vista de impacto econômico, financeiro para as pessoas, isso, né, os artesãos, por exemplo, como eles iriam sobreviver nesse período, o teatro, o cinema, toda essa cadeia produtiva que tem na cidade, como elas iriam sobreviver nesse período. E a gente foi criando algumas ações e a prefeitura, como um todo, foi tomando algumas atitudes. Então, para vocês entenderem um pouquinho como que a prefeitura encarou a situação. O prefeito montou 2 grupos de trabalho, um grupo econômico e um grupo social, que eles teriam que estar sempre coadunados, sempre deveriam estar junto na ação. Então, não se diferenciou o que era do ponto de vista econômico do que era do ponto de vista de saúde, né? Isso foi tratado de forma conjunta, né? Embora tivessem setores para tratar uma legislação econômica, uma legislação da área da saúde, da área social, ainda assim era um comitê único que juntava as 2 questões, traziam-se as 2 ideias para debater de uma forma conjunta. E assim também foi na cultura. Então, a gente, nesse primeiro relatório, ele está desatualizado, porque ele foi de um mês atrás, né? E não consegui, e a gente, é tão interessante, sim, a gente tentou atualizar ele no segundo mês, para ter ele todo mês atualizado. Só que a gente tem continuado a fazer tantas coisas, numa velocidade tão doida, que a gente não consegue atualizar o dado de forma real. Então, a gente está esperando passar mais um pouquinho de tempo para a gente conseguir ter um dado mais consolidado. Mas se pegar esses dados do primeiro mês, eu acho que eles já são bem interessantes e simbólicos para o debate aqui, acrescentam bastante coisa para o nosso debate. A gente montou logo de início um grupo de trabalho com a sociedade civil, com a universidade, com empresários da área. Então, a gente chamou centros culturais privados, chamamos o Conselho de Cultura, chamamos funcionários nossos da Secretaria, o Centro de Artes da UF, né? O professor Leonardo Guelma participa com a gente, o presidente da Fundação de Artes, a Câmara de Vereadores, montamos um grupão de pessoas que ajudaram a pensar ações para poder passar essa pandemia, né? Um pouco quais ações a gente deveria fazer. De todas as ações levantadas, a gente já tem hoje, ainda tem, né, 40 em execução, foram 47 propostas levantadas, 7 a gente não conseguiu executar, e talvez a gente não consiga durante a pandemia, porque tem questões que a gente não vai conseguir fazer nesse momento, mas ainda assim 40 ações a gente conseguiu executar já nesse momento, né, que vão desde adiantamento, pagar adiantados editais que estavam na rua. Então, por exemplo, a gente tem o edital dos pontos de cultura, que nós já demos o resultado, já estamos conveniando 10 novos pontos de cultura e 2 novos pontões, que é uma política do Cultura Viva, uma política exemplar, né, que veio da gestão ainda do Gil e do Lula presidente, que a gente manteve em Niterói, a gente tem legislação própria do Cultura Viva em Niterói. Então, a gente está conveniando isso, né, fazendo com que possa sair o dinheiro do governo e chegar logo nas pontas. A gente tem o edital do audiovisual e
E o edital do Arte na Rede que a gente lançou, a gente tinha um programa de arte na rua, a gente transformou no programa de arte na rede. Então, vou dar só alguns dados para não passar muito do tempo aí que a gente combinou. A gente conseguiu pegar, a partir dos editais, colocar 7,5 milhões de reais na rua. Então, a gente conseguiu destinar através de editais. E é óbvio que eu estou falando de política digital, estou falando de política de meritocracia, política de estimular o fomento à arte, à execução de um objeto artístico. Não é para você pagar a sua conta, não é para você manter um equipamento cultural aberto, né? São diferentes, a gente tem que entender também as origens diferentes, mas são 7,4 milhões pagos em editais para artistas da cidade de Niterói. O do audiovisual é para o estado do Rio de Janeiro inteiro, mas tem que ter link com a cidade de Niterói. Ou tem que estar filmado em Niterói, ou tem que ter contratação, e tem umas regras para ele. E a gente pegou outras ações que a prefeitura fez. Então, a gente fez aqui a ajuda de R$ 1.500 a todos os artesãos que estavam em feira de artesanato. Hoje já são 392 artesãos beneficiados, tem mais uma lista de 118 que vai sair em breve. Então, a gente vai ter tá nesse cálculo financeiro que a gente está colocando aqui, apenas 392 artesãos beneficiados. A cidade forneceu R$ 1.500 de ajuda, 3 parcelas de 500, e aí é ajuda mesmo emergencial, é num cartão para você poder comprar comida ou remédio, né, a todos os microempreendedores individuais da cidade que tinham alvará. Isso eram cerca de 9 mil tantos microempreendedores que tinham direito. Nós fizemos um levantamento de todo mundo que foi lá e retirou o cartão e pegou, né, que você tinha que ir buscar o cartão. Dos que pegaram o cartão, 40% tem KNAI da cultura como KNAI principal. Esse é um dado muito alto para nós aqui. A gente não imaginava que era tão alto assim. E que nos revela duas questões que a gente sempre analisa. A primeira, como o setor da cultura passou a se organizar através de MEIs. Isso é um dado que nós temos que levar em consideração quando vai pensar políticas públicas. E o segundo, como o setor da cultura é precarizado. Porque MEI na cultura, a gente sabe também que significa precarização do trabalho do artista, do produtor, do técnico e tudo mais. A galera não tem carteira assinada. A galera vive daquele trabalho específico e vive por projeto, normalmente, né? Então, se você não pensar nisso, você não consegue pensar uma política efetiva para esse dado todo. Então, com essas ajudas específicas que nós demos dos MEIs e dos artesãos, que chamam aqui no programa de busca ativa, foram mais 7,5 milhões de reais investidos no setor da cultura. Então, a gente conseguiu, né, em um mês de ações, investir quase 15 milhões de reais diretamente no setor da cultura da cidade de Niterói, né, que movimentasse a economia da cidade de Niterói. Junto a isso, a prefeitura fez outros programas, e esses a gente não tem dado ainda, porque esse a gente não conseguiu terminar os programas ainda que estão sendo executados. A prefeitura fez uma ajuda também para o CAD único, e aí a gente não vai ter muito o dado de o que é da cultura e o que não é, porque é geral para a cidade, mas a gente fez ajuda também a empresas. Então a prefeitura está pagando salário para não demitir de várias empresas. Primeiro começou com microempresas de até, eu não sei exatamente, 5, 6 funcionários, agora ampliou para mais 15, então a gente já tem dados de livrarias da cidade que deram entrada, cinemas da cidade que deram entrada, escolas de dança da cidade que deram entrada nesse auxílio. Então, a prefeitura paga o salário dos funcionários até 3 salários mínimos. E o outro auxílio que também está sendo executado, a gente não tem um dado ainda, porque está fazendo nesse momento, né? A Secretaria de Fazenda está alterando, que é crédito para os setores, né? Então, não apenas o setor cultural, é todo o setor econômico da cidade, mas a gente dá crédito de 50 mil reais, de 100 mil reais, de 200 mil reais para empresas com juros zero. A prefeitura paga os juros desses empréstimos que têm que ser pagos em até 36 meses. Então, também tem um impacto significativo no setor cultural, uma vez que as produtoras, né, da área também podem acessar esse recurso desses créditos. Então, o que a gente tem feito aqui, né, no setor da cultura? A gente tem um pensamento específico da cultura, né, como eu falei, seja no setor do artesanato, né, seja antecipando os editais. A gente, por exemplo, todo mundo que foi contratado para se apresentar nos equipamentos culturais de Niterói, que não puderam se apresentar, né, os equipamentos ficaram fechados nesse período, se for artistas de Niterói, todos eles foram pagos, independente se se apresentaram ou não, se apresentam para frente. A gente antecipou o pagamento, fazendo pagamento antecipado para as pessoas se apresentarem depois. Então, todas essas políticas que aí são específicas da cultura, junto com as políticas econômicas gerais da cidade. Então, a gente coadunou um pouco essas duas frentes, né? Uma frente mais econômica, uma frente mais específica da cultura. Mas todas elas juntas somaram orçamentos específicos do setor cultural da cidade. Enfim, vou passar muito tempo você ficar falando cada uma delas, depois no debate a gente vai especificando mais. Mas é bacana só para fechar que a gente conseguiu, eu acho, ter, de um lado, um avanço importante, né, do ponto de vista momentâneo, emergencial, cultural, mas ele não se encerra em si só, né?
Se a gente não pensar que o setor cultural, de fato, vai ser o último a abrir as coisas, então, se você pegar a política de bandeiras da cidade de reabertura, os teatros, cinemas, espetáculos em local, né, ao ar livre, etc. e tal, vão ser os últimos que vão poder abrir pela política que a prefeitura determinou. Então, em Niterói, o último setor a abrir não é só o da cultura, mas o setor da cultura vai ser o último a abrir. Então, a lei de emergência cultural, ela é super importante para nós aqui. A gente vai ter um pouco mais de 3 milhões de reais para operar aqui. Amanhã a gente tem uma webconferência com a sociedade civil para ouvir a sociedade civil, que as pessoas digam para a gente onde é que a gente tem que investir esse dinheiro, onde é que pode, quais áreas a gente deve implementar a ajuda financeira, e pensar também na cadeia produtiva como um todo, né? Óbvio que esses dados a gente não consegue computar, mas se você, por exemplo, tem shows não podem acontecer, o que acontece com as pessoas que sobrevivem daquele show? E o camelô que vende a cerveja naquele show? E o trabalhador que monta aquele show? Né? E a galera que cata a latinha daquele show e vende o reciclado daquele show? Tudo isso faz parte do setor econômico da cultura correlato. Né? Então, se a gente, na Secretaria de Cultura, o que a gente tem tentado fazer é não pensar apenas no artista. O artista é uma das nossas pontas de atuação. E é muito importante, porque senão também a gente não tem fazedores artísticos. Né? A gente precisa de artistas, logicamente. Mas a cadeia produtiva da cultura não é só de artistas. Ela tem os produtores, tem os técnicos e toda essa relação que eu falei antes. Aí depois do debate a gente vai aprofundando mais. Obrigado. Então. Vitor, queria agradecer bastante. Antes de passar aqui para a Jordana, avisar dar um recado que o reitor aqui do FRJ, o Rafael Almada, está mandando um abraço para você, Vitor. Ele está assistindo aqui e falou assim, manda um abraço para o Vitor. Eu falei, tá bom, tá dado. Então, Jordana. Bom, olá a todos, pessoal que está assistindo, João, Vitor. Estou feliz de estar participando aí dessa iniciativa do curso, né, que é super importante. E para falar de políticas, né, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, de políticas culturais, a gente sempre começa, né, falando desse mercado cultural que é tão grande, né, apesar de, ironicamente, considerar algo ou supérfluo, né, no senso comum, ou algo menor, assim, uma minoria que faz e que movimenta a economia. Mas, na verdade, não, a gente está vendo que não, né? É uma parcela significativa, dado os prejuízos na indústria cultural que a gente está contando, né, com a pandemia. E aí a gente pensa, como o Vitor falou, que não é só o artista, né, é o produtor, é o técnico, e também toda uma cadeia, porque de produção, porque quando você faz um grande show, um festival, ou mesmo a indústria cinematográfica, isso move setores de logística, infraestrutura, né, comunicação, enfim, tributos, impostos que esse setor cultural paga. No entanto, eu gostaria de abordar também outras lógicas, que é da onde eu falo, né, da Baixada Fluminense, onde eu sou natural, e eu sempre atuei, que também traz outras questões, e muito ligadas às políticas culturais, porque como a gente não conta com um mercado dessa maneira, né, por exemplo, na Baixada a gente acessa menos leis de incentivo, né? Porque a chamada periferia, que eu chamo de território popular, ela não é estratégica, né? Dentro de um apelo comercial, né? Então a gente acaba tendo menos acesso a leis de incentivo, menos acesso a equipamentos culturais, se a gente for falar em fechamento de espaço na Baixada Fluminense. E aí, eu falando da Baixada, eu acho que eu estou falando a maioria das periferias do Brasil. A gente vai falar de muito poucos espaços públicos fechados, né? Porque, em comparação com a capital, a gente tem... O que a gente tem não dá conta da população, né? Na Baixada são quase 4 milhões de pessoas, 13 cidades, e o que a gente tem de espaço público é irrisório, assim, não cobre isso, e também não cobre a produção, que apesar disso a gente tem, né? Existem empresas, profissionais, redes, arranjos produtivos, artistas. A gente tem uma tradição desde a década de 90, de fazer TV comunitária no mundo, assim, ser pioneira, de poesia marginal, de
artes visuais, um circuito cineclubista enorme, e isso também movimenta também a economia, também forma profissionais, e também está sendo vítima desse impacto de uma forma muito crítica, né? Uma vez que podem não se fechar muitas empresas que não têm, mas atinge diretamente ao trabalhador. Assim como na lógica no mercado também, né? Mas aqui, principalmente, quando um trabalhador é parado, né, da cultura, e quando eu falo trabalhador, um artista, um produtor, um técnico de som, um iluminador, um cinegrafista, um cenógrafo, quando para ele na Baixada, ele deixa de se dedicar ao seu coletivo, ele não consegue mais dar continuidade ao seu projeto cultural, ele não consegue mais manter aquela regularidade de atividades, muitas vezes, por exemplo, em espaço público na rua, na praça, né? Então, aquilo deixa de existir porque ele, particularmente, perdeu alguma renda que ele tinha sobre isso, seja artista de rua, né? Ou, por exemplo, artesanato, né? Que é o mesmo caso em, acredito, todo lugar, porque você vende o seu produto. Então, quando ataca o trabalhador, atinge o trabalhador, esse cenário é propenso a morrer mais rapidamente, né? Porque não existe reserva e não existe uma política cultural que pense nesse mercado, né? E, no caso, e aí você pensar em política cultural, né? Existe também um debate, vamos aqui, né? Do produtor independente, como deixar de acessar editais e não depender das políticas públicas, já que elas não chegam. E eu acho que nesse momento a gente está vendo que a indústria cultural, os grandes mercados, né, dependem das políticas públicas culturais, né, porque agora eles também estão sendo atingidos de uma forma que precisa-se de políticas culturais para poder evitar um colapso total, né? Vai colapsar desde o coletivo independente que não tem CNPJ, que faz sarau na rua, até a grande produtora que faz grandes espetáculos, né, que ocupa grandes espaços e emprega muitos trabalhadores. Então, os dois estão nessa mesma situação e agora contando com as políticas culturais, que elas existem exatamente para isso, né? E falando de políticas culturais, né, eu acho que é um momento para a gente falar também de participação da sociedade civil, o que está acontecendo de uma forma muito grande na cultura. Falando aqui da Baixada, a gente teve uma iniciativa que foi a Carta da Cultura da Baixada, né, feita por profissionais, produtores artistas, né, preocupados com o impacto dessa crise provocada pela pandemia na cultura, né, preocupada como isso ia reverberar aqui. Ela foi lançada dia 30 de março e fizemos um eco, né, na verdade, com várias cartas de movimentos nacionais em defesa da cultura, inclusive a carta dos coletivos e pontões de Niterói, que foi bem bacana também, que foi uma das inspirações, né? E quero agradecer também o João, que nos ajudou com essa carta, né? Eu mandei para ele, João, dá uma ajuda, preciso de uma opinião, dá uma ajuda aqui para gente. Aí voltei com a carta, gente, vamos falar um pouquinho desses pontos. E a gente mandou para as secretarias e, assim, para falar um pouquinho como é que é a nossa situação aqui de políticas culturais, isso reflete na não resposta dessas secretarias, né? Absolutamente nenhuma, nem retornou, nem respondeu. Só uma de forma informal falou que a gente tinha que ver com o Estado, assim, você tem que ver com o Estado, né? Como se não fosse função dos órgãos públicos, né, fazer políticas públicas, culturais, né, que é o que, na verdade, agora o que a gente pode contar, desde o coletivo até a empresa super grande, né, isso que ela tem que contar com crédito, com linhas de recuperação, e o coletivo de outra forma, os artistas, né, populares de uma outra forma. E daí veio a proposta, nesse eco, né, de movimentos, de participação, veio a lei de emergência,
e a Lei Aldir Blanc, né, que foi aprovada no Senado e no Congresso, e nos trouxe essa questão da importância dessa participação, pensando agora, eu falando como conselheira também, em se pensar a importância da participação dos conselhos, né? E a importância de se pensar nas cidades que ainda não tem conselho, ainda não tem o chamado CPF da cultura, né? Que é o Fundo de Cultura, onde se recebe o recurso, o Plano Municipal de Cultura, ou estadual, e os conselhos municipais de cultura. Havia uma estagnação muito grande, né, isso em todo o Brasil, dos conselhos, também na época que a gente está vivendo, né, nessa política autoritária, na verdade, de não diálogo. Então, existia uma dificuldade muito grande de participação. No entanto, agora, com essa importância das políticas culturais para evitar um colapso, né? Porque aí, se você não evita, esse mercado vai ser mais precarizado ainda, vai produzir menos ainda, a gente vai ter um prejuízo, né? Econômico mesmo para o país, assim, além do nosso prejuízo que o artista meio que tem uma questão muito relativa, né, com isso. Por exemplo, o Carpalhal, que era um cartunista, né, aqui, que a gente perdeu recentemente, em Duque de Caxias, ele dizia, eu tenho que trabalhar para poder trabalhar. Então, ele tinha que arrumar um emprego, um dinheiro, alguma coisa para poder pagar os boletos, para ele poder fazer os quadrinhos dele, produzir, né, e depois vender e tal. E dentro dessa lógica, hoje se mostra a participação super importante para discutir essas questões, como a importância dos conselhos, agora a cidade que não tiver, exigir a questão do CPF da cultura, né, a partir dessa necessidade que vai se criar com a lei de emergência, né, apesar de que cidades que não têm também vão receber esse recurso, mas questões como, por exemplo, no audiovisual, muitas, dentro do mercado do cinema, passou-se a não aceitar os MEIs, né? O que aconteceu? Muitos profissionais tiveram que abrir microempresas, né? Outros CNPJs com outros perfis. E agora eles não podem acessar o auxílio, porque eles são considerados empresários e tal, né? Que tem uma empresa e tal, como MEI, e também não são desempregados, que ele tem uma empresa, mas na verdade ele é só ele abriu por uma exigência do mercado. Isso é uma coisa também que surgiu dentro dessa necessidade que a gente teve pela pandemia. E no caso, já concluindo aqui, por exemplo, discutir questões como a remuneração das plataformas, assim, só vai ser remunerado dentro dessas plataformas de streaming, né? No Spotify, enfim, dessas todas, no YouTube, no Instagram, quem tem uma grande quantidade de views, né? Mas esse não é o caso da grande maioria dos artistas, assim, só tem uma Ivete Sangalo, sabe? Só tem enfim, dupla sertaneja e tal, não existe, não é uma distribuição. Então, eu acho que isso também é uma coisa a ser discutida. E, por último, trazendo aqui na Baixada, né, a gente tem duas dificuldades aí, né, de aplicação dessas políticas culturais que a gente vai ter que enfrentar a partir de agora, que é a seguinte. Primeiro, a gente tem um histórico aqui de dificuldade de um corpo técnico dentro das secretarias. Ter um secretário produtor cultural seria um sonho, né, Vitor, assim, para a gente, porque, na verdade, os secretários são, enfim, de outras áreas, não entendem de cultura, assim, e existe um entendimento mesmo da função do órgão público muito atrasado mesmo, de, por exemplo, a secretaria tem que fazer eventos. A gente sabe que não, ela tem que estimular a cadeia produtiva nas cidades, nas regiões, né? Ela não tem que atuar como produtora, né? Enfim, e a falta desse corpo técnico traz uma preocupação muito grande, porque é muito histórico aqui na Baixada, por exemplo, que volte
dinheiro público porque as secretarias não executaram. Isso desde até ontem estava voltando dinheiro aqui da Baixada, milhões que seriam destinados à cultura, porque os secretários e não tinha corpo técnico para poder executar. E a gente também tem essa deficiência de dados, né? Porém, agora é uma oportunidade, dentro dessas ações emergenciais, que não estão havendo em nível municipal, né? Por exemplo, Caxias tem um fundo, é a única cidade que tem o CPF, tem 600 mil reais lá, o conselho já exigiu e o prefeito não deu providências de pegar esses 600 mil e distribuir para os artistas caxienses, né? Isso é um exemplo. Então, dentro desse contexto todo, assim, eu acho que não só aqui, mas nas periferias do Brasil, a gente tem essas preocupações e dentro dessas aplicações de políticas culturais que, mais uma vez, são essenciais para evitar um colapso do setor. E esse colapso atinge não só os trabalhadores da cultura, mas suas famílias e a economia como um todo, né? É isso, obrigada. A gente fala mais nas outras, né, nas respostas. Muito obrigado, Jordana. Foi ótima a fala inicial de vocês. Todo mundo respeitando o tempo. E sabe que produtor, e quando fala de cultura, todo mundo tem muito o que falar, né? Se a gente não ficar aqui, todo mundo falando o tempo inteiro mesmo, né? Por exemplo, amanhã a gente vai ter um encontro super importante, né? Que vai ser sobre a importância das ações da extensão no cenário atual, né? É uma live do FRJ com a nossa pró-reitora de extensão, Ana Luísa Souza, o Júlio Peix, que é o diretor de extensão e comunidade. Porque muita coisa está se fazendo nesse momento, né? A extensão universitária, a cultura como um todo. Nesse momento de pandemia, eu falei na semana passada, né? Vou repetir aqui hoje, está tendo uma pesquisa importante feita pelo Observatório de Economia Criativa lá da Bahia, apesar de ser da Bahia, é uma pesquisa nacional, que é para avaliar, né, os impactos do Covid na economia criativa. É um questionário, né? Depois eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o link aí para o pessoal da cultura poder responder. É um questionário de, no máximo, 15 minutos. Mas a ideia é que a gente consiga pensar as políticas daqui para frente. A gente sabe muito daqui para trás. Mas esse novo cenário, a gente fala assim, o novo normal. O que é esse novo normal? É a realidade que a gente vai estar construindo aqui. Então, é importante a gente ter informação. Fazer política sem informação é muito difícil. E uma coisa que chamou a atenção, eu estava vendo na semana passada uma live onde estava a Daniele Canedo, que é a coordenadora dessa pesquisa, junto com a secretária estadual de Cultura. Ela falou que uma das principais... uma das questões é quais as medidas que deveriam ser tomadas para abrandar os efeitos da pandemia. Aí a gente pensava logo, né? Distribuição do dinheiro, de forma direta, indireta, era participação do Estado na gestão cultural. Olha, os produtores, os artistas, falando da importância que tem o Estado ajudar a fortalecer a gestão cultural. Acho que é isso que vai passar. E uma coisa que a gente está vivendo hoje, está percebendo hoje já, né, é que nessas webconferências a gente voltou a ter uma formulação de políticas, né, de perceber as demandas e as necessidades culturais da população de uma forma mais horizontalizada, né? Eu acho que de uma forma que eu não consigo entender ainda direito, né? A cultura começa a dar um sinal de um protagonismo, de um resgate de participação, né? Juntar 23 deputados de partidos completamente diferentes, fazer um acordo no Congresso por uma lei direcionada para um setor que está sofrendo uma guerra já há bastante tempo. Lógico, né? Tem a destreza, né? De como foi construída o projeto de lei, encabeçado pela Benedita, a relatoria da Jandira Fegali, que foi fenomenal, o Jacques Wagner também fazendo a escuta toda lá no Senado, mas você juntou partidos muito diferentes, né? E a gente que está em casa, a gente que está em isolamento, que pode viver esse isolamento, né? Que a gente sabe que nem todo mundo está podendo fazer isso, a gente percebe a importância que muita gente, não a gente, né? Mas pessoas que passavam despercebidas,
consegue perceber a importância da cultura na sua vida, na sua centralidade, né? E não como instrumento de política, como está aparecendo nesse momento por esse governo federal, mas com a centralidade da cultura não é simplesmente um discurso, né? Na verdade, é como isso vem mediando as nossas relações. E eu vou passar aqui, então, para umas questões colocadas. Vamos pegar aqui. Acho que uma que acho que foi da Juliana. Já está aí, da Juliana, eu ia falar exato. Ó. Vitor, no debate, por favor, fale um pouco mais como vocês estão pensando a implementação da Lei Aldir Blanc em Niterói. Na verdade, essa é uma pergunta que não é apenas para Niterói, né? A grande interrogação depois do famoso 3 bilhões e 600 é como é que isso vai chegar no bolso, né, de quem está precisando. E é lógico que vão ter instâncias diferentes mediando isso, mas acho que essa é uma questão importante para a gente, até para a Jordana e o pessoal do conselho, onde ela participa, e também da rede, poder pressionar os seus secretários nos seus municípios da Baixada. Isso vai ser fundamental. Eles não vão precisar falar, procura a secretária estadual, nem o governo federal, porque o recurso vai estar lá. Então, Vitor, com você. É um desafio. Né? É um desafio enorme, sem dúvida nenhuma. E vai ser um desafio para cada município de um jeito diferente. Isso que vai ser, acho interessante depois a gente poder analisar também. Porque primeiro que a lei tem que ser, né, estamos torcendo para que esse acordo feito lá não seja vetado pelo Bolsonaro, né, que ele tenha juízo e não vete a lei, que é super importante, não está tirando de lugar nenhum, está tirando do Fundo Nacional de Cultura que estava parado, então não é um dinheiro novo inventado, é apenas dar uso a um dinheiro que estava parado, e também na lei diz que ele vai ser repassado automaticamente, então não é o município que tem que pedir, tem que ter uma secretaria, você tem que pressionar o secretário para pedir, não, vai vir para o município e para os estados, 50% para os estados, 50% para os municípios, a partir de uma formulação lá que tem na legislação e que a Confederação Nacional dos Municípios fez um cálculo, né? Tem discordância do cálculo, mas é uma discordância de 1.000 para mais, 1.000 para menos, é uma discordância percentual muito pequena. Né? O cálculo está mais ou menos ali pensado. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem tentado fazer uma articulação com os secretários de cultura ou gestores de cultura dos municípios. Então, a gente tem um fórum de secretários e dirigentes de cultura do estado do Rio de Janeiro. A gente já fez 2 reuniões semana passada, tinha mais uma hoje, mas a gente acabou adiando, né, para quarta-feira, que a ideia é que a gente consiga um município auxiliar o outro. O problema básico de todo mundo é cadastro, né? Se você diz que tem que ter cadastro e as pessoas não fizeram cadastro, como sair desse imbróglio? Então, existem várias formulações jurídicas que procuradorias estão dando. No momento que eu vi que tinha essa pergunta aqui, que a Juliana tinha feito, eu catei aqui meu e-mail para olhar, porque a Procuradoria de Niterói, inclusive, me deu uma resposta hoje já sobre isso também, para ver se já tinha alguma coisa para acrescentar aqui, que é, você pode utilizar via fundo, você pode utilizar sem ser via fundo, você pode utilizar com cadastro de um tipo ou cadastro de outro tipo. Então, os municípios vão ter que se atualizar. Então, o que foi que a gente está fazendo aqui? O secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro tem conversado, alguns da parte do fórum, que participam do fórum, para tentar criar estruturas de cadastro ou formulações, compartilhar conhecimentos de procuradorias para que possa facilitar. Assim que chegar o dinheiro, tem 60 dias para implementar, então é rápido, não pode ficar demorando a implementar o dinheiro. Se você não usar o dinheiro, você tem que devolver para o Fundo Estadual de Cultura, não devolve para o governo federal. Tem que abrir mão, entre aspas, né, que não fizer uso, tem que devolver para o Estado, não volta para o governo federal, isso é interessante da lei também. E o que a gente vai fazer aqui? Né, você pode usar em três diferentes formas, né? Ajuda direto para o trabalhador da cultura, ajuda para coletivos, pequenas empresas, né? E centros culturais, enfim, pontos de cultura por aí. E editais, criação de editais. O edital é o único que obrigatoriamente tem que ser feito, 20% da verba tem que ser para isso, os outros você pode optar como fazer, mas tem uma verba mínima e máxima. A nossa ideia é amanhã, a gente já tem aqui, né, eu pedi aqui o dado também, 115 pessoas da cidade de Niterói que se inscreveram para participar amanhã, para dar ideias e sugestões para a secretaria. Eu acho isso maravilhoso da cidade, se você chama as pessoas para debater, 115 pessoas dizem que querem dar ideia para você, isso é ótimo, você poder fazer uma gestão que seja compartilhada desse jeito com as pessoas. Então amanhã a gente vai estar, às 6 da tarde, numa webconferência aqui, com essas pessoas que pediram para dar ideia, ouvindo o que a população tem a dizer para a gente. E o segundo passo é na semana que vem, sem ser na próxima, né? Na segunda, terça que vem, a gente vai estar chamando a reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais para que o Conselho delibere como vai ser usada a verba. A gente tem tentado fazer aqui uma gestão que seja
forma mais democrática e participativa possível. Não chega a todo mundo, mas pelo menos a gente está conseguindo, tentando fazer uma forma mais democrática e participativa possível. Então, Juliana, o que eu estou dizendo é assim, eu não tenho exatamente a resposta concreta de como vai ser. Eu tenho uma metodologia pensada para chegar até lá. Viu, né, Jordana? Anotou direitinho? Eu vou começar o curso também, né? Começa hoje, né? Na verdade, para a gente poder ir acompanhando como que vai ser a implementação, né? Eu vou fazer justamente porque a gente a gente, quando eu falo, são esses grupos de WhatsApp, né? De artistas e profissionais da Baixada, que é uma grande preocupação, assim, do dinheiro chegar aqui e ele voltar, porque tem esse teto de volta, né? E isso é uma história que a gente cansou de ver aqui. E eu acredito que todo mundo, na verdade, eu sou conselheira, mas se eu não fosse, eu também estaria fazendo a mesma coisa. Eu acho que todo mundo que é do setor tem que acompanhar como vai ser a implementação, justamente para colaborar e cobrar também, né? Mas para colaborar, porque é um trabalho excepcional, assim, que vai ser feito, né? Lembra muito, né, quando o governo federal começa a repassar as políticas para o Estado e município e colocar a centralidade nos conselhos municipais e estaduais de políticas culturais, né? Porque é isso, né? Você volta para o território vai ter que se articular e se mexer, né? Senão o dinheiro vai para o Estado, né? É uma forma de você também voltar para esse grupo, né? Que esse grupo volte a acreditar na política, né? No fazer político, porque isso vai significar a utilização ou não desse recurso, né? Não tem jeito, né? Vamos lá. Opa, já está aí. O João Pedro Lins está perguntando aqui como irá funcionar a distribuição desta renda disponibilizada para o setor da cultura através da lei. Como garantir que esse auxílio chegue aos artistas, pontos culturais, pontos de cultura, etc. Acho que isso é um pouco o que o Vitor respondeu, né? Acho que vai ter que ter o cadastro, né? Acho que já foi respondido. Ou você quer complementar mais alguma coisa, Vitor? Eu acho uma coisa que é importante, acho que esse debate que a gente está fazendo aqui tem essa importância, que é, se a gente esperar que o gestor faça o que quer da cabeça, a probabilidade de não chegar é imensa. Porque muitas vezes o gestor, e especialmente nesse momento que as pessoas não estão se vendo, não estão se falando, você tem que pressionar. Eu acredito muito que os governos precisam de pressão popular. O governo, quando não tem um diálogo mais franco, aberto, você precisa fazer pressão através das redes, através de onde for que faz. Eu vim dos movimentos sociais, né? Fiz momento estudante secundarista, depois na universidade fui do centro acadêmico, a Renata Silêncio foi comigo lá do centro acadêmico, fui do DCE da universidade, fui da Associação de Moradores do meu bairro, sou do movimento LGBT, enfim, eu sou desse mundo, eu vim desse mundo. E eu acredito muito nisso, assim. A galera da cultura, os produtores, os artistas, precisam pressionar seus municípios, precisam pressionar os secretários, precisam pressionar os governos, precisam botar a pressão. Porque você pode usar em várias formas o dinheiro, não é uma forma única, né? Então a gente tem que saber aquilo que se adequa melhor à nossa realidade. Só quem mora no local é que vai saber qual que se adequa melhor à sua realidade. Né? Sim, daí eu posso complementar da importância da participação, né? A gente não precisa ficar esperando, eu vou esperar para ver se na minha cidade surge um fórum, surge uma organização ou o conselho. Os próprios conselhos, assim, isso é uma coisa importante, como vinha de uma estagnação, né? Estagnação acabou entrando muita gente sem uma instrumentalização, né, para participar de um conselho. Isso foi muito comum aqui na Baixada Fluminense, né, para que eles possam andar, né, fazer acontecer. É importante que se cobre e se auxilie mesmo. Como é esse auxílio? Aí eu acho que até os meus colegas alunos de curso, né, que são moradores da Baixada, por exemplo, na verdade isso vale para todos, mas eu digo na Baixada pelo conhecimento, né, do meu território, que eu já atuo há 17 anos, é importante participar e participar nos encontros, na reunião, se ajuntar, né, para pensar qual é a melhor forma.
porque não há, na cultura, nada é um padronizado, né? Ah, vou mudar dessa forma e tal. Por exemplo, uma preocupação para a pessoa receber ou esse auxílio, né? Ou participar de um edital, se preocupar, né? De que forma o trabalhador nesse território atua, né? Muitos na Baixada são MEI, mas assim, muitos também são totalmente informais, assim, não tem MEI, não atuam por conta própria e tal. E como comprovar isso, né? Como fazer um portfólio que comprove isso? Mas quais são os critérios desse portfólio, né? Para não acontecer de você não conseguir cumprir esses critérios. Esses critérios a gente mesmo tem que fazer, né? Por exemplo, a questão da Carta da Baixada não foi um órgão que fez, um fórum. Foram pessoas super preocupadas que se juntaram e colocaram sua voz, porque a gente achou que a Baixada sempre, as periferias, né, ficam por último nas políticas, né? Públicas e são as últimas a chegar, na verdade, e as primeiras a ser cortadas, assim, como a gente vem de um desmonte, a gente vem nesse cenário, então o Conselho pode ter muita dificuldade de atuar, então ele precisa de ajuda, ou seja, da participação da sociedade civil, e assim, não existe, por exemplo, dados, né, para a gente saber o perfil desse trabalhador, o perfil desse arranjo produtivo, porque aqui acontece que, por exemplo, um coletivo que faz inúmeros projetos, não tem o CNPJ, mas movimentou muita renda, assim, gera renda para muita pessoa, sabe? Movimentou a economia local e tal, e não tem isso comprovado, não tem renda. Então, de que forma a gente pode comprovar o impacto daquele arranjo, daquele projeto, daquela iniciativa, daquele empreendimento no território, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que construir. E aí os conselhos são muito importantes, mas é importante que a gente não deixe só na responsabilidade dos conselhos, né? A gente tome esse protagonismo para nós, até porque é do nosso interesse, senão a realidade é essa, o dinheiro vai voltar e o impacto vai atingir o cenário de forma que a gente talvez não se recupere de uma forma razoável, né? Não volte, assim. É claro que tudo vai ser diferente, claro, a gente tem que pensar como vai ser. Então eu vejo também como uma oportunidade da gente rediscutir muitas questões, né? E da gente formar, se organizar mesmo, formar fóruns, formar frentes organizadas, né? Populares, em que o profissional da cultura se participe de forma direta. Isso que eu acho que vai garantir essa distribuição. Sem isso, eu acho que a gente vai acabar reclamando, né, de um órgão ou outro, sendo que isso talvez não, historicamente, não tenha sido assim já. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Eu acho que voltar recurso agora, dentro de uma crise como essa que as pessoas estão literalmente, né, em risco de vida, ou por falta de renda, ou exposta ao vírus, e quando você fala de periferia, está muito mais vulnerabilizada, né? Quando volta um recurso desse, ou o gestor público não aplica, isso é agora contribuir com o colapso e um verdadeiro genocídio, né? Então a gente é o maior interessado. Eu acho que a gente tem que estar procurando se organizar coletivamente para poder regular como vai ser. Entender as regras, mas, como o Vitor disse, é bem amplo. A gente vai poder fazer de uma forma que atenda às demandas dos profissionais locais, mas para isso a gente tem que estar presente. Tem que participar, tem que participar. Dinheiro voltar agora, acho que configura quase um genocídio, né, gente? É impossível um município devolver recursos. Eu acho que, e aí tem uma questão que é interessante, esse curso que o Célio Turino está encabeçando, mas que não é só ele, né, sobre como vai se aplicar a lei emergencial. A demanda foi altíssima, tinham 2.500 inscritos para 160 vagas,
Então, eles resolveram fazer o curso no YouTube. Então, está aberto no YouTube, né? Vou pedir para o pessoal da produção, a Jasmine, colocar aqui no chat o endereço. A primeira aula começa hoje, são 2 semanas. Acho que é fundamental a gente passar essa informação para todo mundo, porque, na verdade, é interesse para o máximo número de pessoas se instrumentalizar, saber quais são os seus direitos e como pressionar a sua Câmara de Vereadores, sua secretaria nas redes, né, que é isso que nós temos agora. Tá? Eu acho que isso é fundamental para a gente poder participar ativamente desse momento que a gente não pode devolver recurso, né, gente? A gente tem uma demanda que fala assim, não, o dinheiro é muito pouco pulverizado, mas se não chegar onde tem que chegar, não vai adiantar absolutamente nada. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Jasmine. Vou procurar aqui, peraí. O pessoal aqui sempre falando que Niterói acaba pagando pato também, né? Por ter uma gestão tão progressista, acaba virando exemplo de tudo. Acho que bom, né? Do jeito que a gente estava vivendo. Que bom, né? Que ainda tem alguma gestão progressista nesse país, né? Poxa. Tempos tão difíceis. Caramba, que dificuldade que a gente está vivendo. Estou vendo aqui o Berg Silva, questão, camarada. Pode falar. Essa questão do dinheiro chegar aonde é necessário, o Berg também trabalhou aqui com a gente, o Berg é um grande fotógrafo, né, do Rio de Janeiro. Você ainda tem uma dificuldade maior de quando se chegar, porque existem populações e locais que as pessoas não se sentem reconhecidas no Estado. Então não adianta você lançar edital que não vai chegar nessa pessoa. Não adianta, tem que ter essa compreensão também. A galera que vive sobre o fuzil da PM todos os dias vai achar que o Estado vai ajudar ela? Nunca vai achar, porque o Estado jamais ajudou, né? A gente está vivendo no mundo inteiro, no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Mais uma vez, genocídio da comunidade negra, das comunidades periféricas, e aí vai esperar. Então, ele fala assim, agora eu estou no alto da minha casa, dizendo assim, se inscreve aqui nesse edital, vem buscar o recurso que chegou. Não, bicho, se a gente não entender novas formas de chegar nessas pessoas também, a gente vai continuar patinando e não vai conseguir chegar de fato em quem precisa. A galera da periferia passa mais necessidade, né? Obviamente, né? E não tem, talvez, o privilégio de poder se dar o direito de não ir trabalhar, né? De ficar em casa, de ficar recluso. Então, acho que a política emergencial também tem que ter esse olhar. E se a gente achar que vai ser só o edital que vai resolver toda a vida de todo mundo, acho que a gente vai também errar feio, assim. Então, precisa trazer essa galera, assim, os coletivos de hip hop, a galera dos slams, essa galera precisa estar nos debates, assim. E normalmente não estará, se a gente achar que vai ser o debate de sempre. O mesmo tipo de debate de sempre, fazendo do mesmo jeito, da mesma forma. É preciso também quem está nos governos se reinventar um pouco, né? Sim, inclusive, uma questão que a gente viveu aqui, uma experiência que eu acho importante compartilhar, isso é super importante, Vitor, porque a gente já discute há um tempo, assim, por que muitos coletivos que têm projetos excelentes não se inscreviam em edital, né? E aconteceu agora recentemente o edital do Estado, né, que distribuiu uma premiação do fundo, uma premiação também em caráter emergencial, né, como uma distribuição de renda e tal. E aí eu, né, perguntando às pessoas, gente, já se inscreveu? Olha lá, que tinha um critério de ordem de inscrição. E as pessoas, não vou me inscrever porque eu nunca passo. Eu não, mas agora é diferente. Não é, na verdade, tem um outro caráter, né? A lei de emergência traz isso. E todos os editais hoje, ou ações, mais que editais, né? São ações de emergência, elas trazem um caráter de distribuir uma renda para que os produtores fiquem, né, aguardando ou trabalhando, na verdade, acabam trabalhando, com ou sem renda acaba trabalhando, né? Porque você acaba fazendo live, desenvolvendo seu projeto de uma forma, você só não tem como circular e obter a renda daquilo. Então, quando você se inscreve em um edital agora, um prêmio, né, é nesse caráter, mas todo mundo já tem esse pensamento consigo, eu não vou passar, isso daí não é para mim, isso é muito burocrático. Quanto mais fácil a gente coloca,
Às vezes a pessoa nem lê. Não, cara, é só 5 linhas lá. Não, mas aí eu não consigo, não sei fazer. Por não ter acesso, porque leis de incentivo é muito difícil de acessar em periferias, então você acaba não tentando e não tem um mercado tão grande assim. Então, você acaba não precisando tanto se instrumentalizar mais a fundo. Porém, você, ao mesmo tempo, tem um trabalho profissional. Nesse edital do Estado, quando eu percebi isso, eu pilhei muita gente e outras pessoas começaram a incentivar outros e ajudar. Não, cara, eu li aqui, você tem que mandar isso aqui. Ah, como é o portfólio? Ah, pequenas coisas, porque falta mesmo uma autoestima de acessar, né? E outra também, muita gente foi ajudada a se cadastrar porque as pessoas não tinham internet. As pessoas não têm internet, não têm acesso à internet, não tem live de artista da Baixada. Porque as pessoas não têm internet, só tem aquela internet do celular com aquele pacotinho de dados para a rede social, mas para você fazer uma live não dá. E para você acessar um site, um formulário e tal, você não tem internet, né? Então a gente tem que pensar nisso também, como chegar, porque dentro dessas distribuições, né? Por exemplo, no estado ficou uma lista enorme de pessoas de fora e que tinham histórico, que dependem disso, sobrou muita gente. Então, como atingir essas pessoas? E outra, como atingir também as pessoas que não têm acesso à internet? Isso é muito importante, porque se você for ver dados, né? Que eu não trouxe agora exatamente, mas na minha vivência e realidade reflete esses dados de acesso à internet no Brasil, que é muito difícil, né? E aí você soma com essa falta de instrumentalização, que não significa falta de profissionalização, eu acho que não, que são pessoas que atuam, que movimentam, só que não participam de uma certa lógica, mas agora a gente tem que discutir para incluir todo mundo. Essa é uma hora de uma extrema necessidade, mas também algo que era do desejo das políticas culturais quando elas existiam, né? Agora existe só em Niterói, Espírito Santo, né? Tem Maranhão, né? Tem alguns lugarzinhos do Brasil que ainda existe, mas a gente vem de um desmonte grande, de um desmonte histórico, em que é uma construção de décadas dentro do setor cultural que a gente agora, além da necessidade, é uma oportunidade da gente rediscutir isso, como a gente vai fazer políticas culturais que atinjam essas pessoas e que preservem os impactos econômicos também, mas os impactos sociais que a cultura faz, né? Porque se você for mensurar, assim, na Baixada existe que eu posso citar aqui, que é assim, inalcançável. Nenhuma prefeitura, ninguém conseguiu alcançar isso na Baixada, que a cultura alcançou, que foi, a gente vem de um estigma de miséria e violência, né, construído historicamente. Nos últimos anos, quem diz isso é um escritor de Caxias, o Heraldo HB, quem construiu uma identidade positiva da Baixada Fluminense foi a cultura. A cultura que constrói essa narrativa de memória, de patrimônio que a gente tem aqui, de inovação, sabe? De inovação cultural, né? A gente tem essa história aqui. Então, eu acho que a gente está em busca de preservar esse cenário, mas também discutir a partir de agora, através dessa lei e através da participação dos artistas e produtores. Que história a gente quer contar daqui para frente? E apesar de que o cenário nacional é tão desanimador, né? E a gente é tão vulnerável, tem tanto ataque todo dia. No entanto, a gente vê que há pessoas, há políticas, há movimentos, há gestores fazendo isso em cantos e resistindo. O que a gente tem que fazer é se ajuntar para poder tornar isso mais denso e trazer essas pessoas que ainda não estão nessa frente de luta. E eu estava vendo uma fala da secretária estadual na semana passada, onde ela falava sobre os dados que, na verdade, esse edital trouxe, né?
existe um mapeamento, então, né, de vários grupos que participaram do edital. Eu não sei se isso ficou disponibilizado para os secretários municipais, mas eu acho que já tem um lugar de saída, né, de como esse dinheiro pode chegar na ponta, né? Ela falava em torno de 20 mil 20 mil mês e 21 microempresas na área de cultura. Ou seja, nós temos dados pulverizados no Estado, que é lógico, é simplesmente um ponto de partida, não um ponto de chegada, mas que são informações que foram ricas, que se conseguiu agora, durante a pandemia. Apesar desse número que a gente sabe, né, que não, de acesso à internet, que eu estava falando sobre isso na semana passada, né, 70 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E quando a gente fala nas periferias, a gente sabe que se 70 milhões não tem, né, é porque são moradores da periferia, não são as pessoas do Leblon ou do Grajaú com esses direitos que têm, né? Então, como chegar neles é um desafio, né? Eu estava vendo aqui, tem uma fala da professora Ana Luísa Lima, né, que ela fala assim, seria o caso de estabelecermos parcerias com empresas de telecom? Será que isso seria uma possibilidade no meio da pandemia? Não sei, acho que a gente pode pensar nessa possibilidade. Não sei se tem alguma experiência já feita no território, né, com a possibilidade de criar alguns pontos, né? Porque uma coisa uma analogia, né? Eu participei durante bastante tempo num projeto lá no Morro da Providência, na Casa Amarela, e o Maurício Ora, que é um fotógrafo social, ele resolveu, no meio da pandemia, colocar pontos para lavar a mão, porque não tem água na favela. Uma favela que entra água um dia sim, um dia não, ele catou dinheiro para botar caixa d'água e botar bicas de água e produzir sabão. Ou seja, a sociedade acabou se organizando e criando a possibilidade de fazer pontos, né? Será que não teríamos como conseguir pontos também, né? Pontos especiais? Tem essa coisa da circulação, mas tem a coisa do isolamento e distanciamento seguro, né? Também tem isso. Eu acho que a gente poderia avançar para alguns lugares, alguns pontos de acesso à internet onde a gente pudesse chegar. Mas como fazer essa informação chegar nas pessoas, acho que é o grande desafio que nós temos. Acho que a Ana Luísa está falando aqui sobre os dados estaduais não poderiam ser complementados do lado do município. Se tem esse mapeamento municipal, aí acho que a gente pode, pelo CEP, você consegue diferenciar os municípios. Né? Uma coisa que a gente estava falando sobre essa pesquisa do Covid, que era isso, pegar uma base de dados territorializada, e aí, a partir daí, fazer essa avaliação. Eu acho que a gente podia ver também se a gente consegue fazer uma territorialização dos dados que a gente tem na mão para poder chega isso lá na ponta. Deixa eu comentar a primeira parte aí da Ana Luísa. Minha querida professora e colega de trabalho depois também. Gosto muito da Ana Luísa. Tive sorte de ter esse timaço aí com vocês. Agora é a nossa pró-reitora de extensão. Ela tá poderosa aí. Vocês têm um reitor maravilhoso também, né? Aí então, é um time bom que tem nesse instituto. Mas existe uma coisa que, em algum momento, a gente sabe que não vai ser no governo atual que isso vai acontecer, mas é preciso você pensar um programa de desenvolvimento nacional desse país, que a gente não fique atrelado a essas companhias internacionais de comunicação. Né? O nosso conhecimento precisa ser um conhecimento nacional, a gente precisa ter isso no nosso país, as nossas universidades são maravilhosas, né? Nosso nível científico, técnico é maravilhoso para a gente desperdiçar. Eu atualmente estou cursando mestrado na Federal Fluminense aqui na UF, Cultura e Territorialidade, e começou online, assim, eu tenho conversado isso com os colegas de turma. É surreal a gente estar usando o Google Classroom, né? A universidade é tão poderosa em produzir tudo, e eu estou usando a plataforma da Google. O conhecimento que a gente está dividindo de aula é com a Google, uma empresa que não é brasileira, que não tem interesse na educação brasileira, no desenvolvimento nacional do Brasil. E assim a gente vai reproduzindo essas lógicas para tudo que é lado. É o nosso mesmo problema da nossa internet, né? A gente fica precisando da Vivo, da Claro, da Oi, que são todas empresas estrangeiras e fora do Brasil. E quando tem uma empresa local de qualidade, ela vai e compra, ela vai e toma, né?
tem interesse também. Às vezes a gente acha que isso interessa só o dinheiro. Não é só o dinheiro que essas empresas estão interessadas, né? Tem projeto por trás dessas empresas. Então, eu acho que de uma hora nesse país precisa ter um programa de desenvolvimento nacional, científico, tecnológico, que faça a internet chegar. E aí você vai poder discutir a internet com todo mundo. Porque, às vezes, a internet até chega no celular, mas chega no WhatsApp, né? Não chega a internet como um todo, como a gente está falando. Chega um pedaço da internet, né? É um pouco seletiva essa internet que chega também, né? E aí você tem as fake news sendo reproduzidas por essa plataforma, talvez elas estejam dialogando bastante, né, para isso chegar nesses locais. Então, é sempre uma coisa que não é mania de perseguição, nem pensar que tudo é um complô mundial, não, mas as coisas caminham de um padrão, né? Então, você tem que ficar atento a isso. E essa questão dos dados que a Ana coloca também são fundamentais. O Estado não repassou para a gente nenhum dado. A gente não tem acesso a esses dados que o Estado produziu. Isso é importante. O Estado tem que dividir com os municípios. Nós somos se a gente está falando de território, as pessoas vivem em alguma terra, né? Algum território físico também, além do território simbólico, de toda a discussão territorial, que eu não vou entrar aqui, mas as pessoas moram em algum local, em alguma parte da terra, né? Isso é próximo ao município, as pessoas estão mais próximas ao município. Então, se os municípios não têm os dados, é difícil você desenvolver essas políticas, né? Então, eu acho que o governo do Estado, não vou dizer se está indo bem ou se está indo mal, não quero fazer aqui também nenhuma grande análise sobre a gestão da cultura, mas uma das coisas que pode melhorar, dando fica uma sugestão, né, a ideia é que o Estado consiga dividir mais, né, com os municípios, a gente consiga dividir tanto a informação quanto o pensamento da gestão. Acho que isso vai ajudar bastante o governo do Estado se eles conseguirem fazer. Então, um dado, né, às vezes a gente acha que Niterói por ter sido capital, por ser um município que tem recurso e tudo mais, a gente tem uma vida mais fácil, né? Mas olha que coisa interessante, a gente tem um programa Arte na Rede, a gente estava fazendo uma análise semana passada, que a gente começou ele sendo ao vivo, sempre ao vivo, né? Tinha que ter transmissão, tinha um apresentador, e depois, por problemas nossos aqui internos, acabou que a gente abriu mão por uma semana do ao vivo, passou a ser só coisas gravadas. E a gente mudou o perfil do programa. O programa passou a ter muito mais artistas negros, muito mais coisas diversificadas, e aí a gente conseguiu perceber que existia uma dificuldade das pessoas de fazer a transmissão ao vivo, porque elas não tinham o dado da internet para fazer a transmissão ao vivo. Então era muito mais fácil ela gravar no celular dela e passar para a gente num horário que a internet não oscilava, do que ela fazer uma programação ao vivo. Então a gente está fazendo muito mais agora gravado do que ao vivo. É por uma decisão de conseguir ampliar e botar mais gente para dentro do programa. Do ponto de vista estético, era melhor ser ao vivo, né? Funcionava mais o ao vivo, era melhor para a gente, do ponto de vista do produto que estava sendo gerado ao vivo. Mas isso fazia com que tivesse menos gente podendo, de fato, estar mostrando a sua arte, né? Um dado como uma cidade como Niterói também tem essa deficiência e esse problema. Isso é uma fala que a Jordana diz sobre as ausências de live na Baixada, né, Jordana? Uma das hipóteses sua, né? E assim, primeiro que você vê que não tem, né? E é por causa disso, porque as pessoas têm seus trabalhos, saem para fazer show, enfim, tem tudo normal, porque é tão pouco aqui da Baixada, né? E experiência própria mesmo, de convite, vamos fazer alguma coisa, não tem internet, e de muitos artistas e realizadores, né? Eu acho que essa questão do acesso à comunicação, né, que é um direito, eu acho que deve ser algo bem discutido agora, muito pela cultura, né? Para democratizar, né? Mas também pensar que essas empresas, né, essas telecomunicações, elas dependem do nosso conteúdo também para viver, né? Então, é a gente que coloca, né, nessas plataformas e tudo, a nossa vida toda lá, e também as produções, né? As músicas que a gente produz estão nos streamings, né? Vídeos que a gente faz, pode não ser os curtas, os longas, mas vários produtos audiovisuais, enfim, tá todo mundo consumindo agora, é a nossa produção. Então, acho que isso tem que ser rediscutido, tanto o acesso à comunicação, como uma questão que eu falei anteriormente da remuneração desses artistas, assim, você tem que ter milhões de views, mas assim, às vezes não, mas aqui, por exemplo, nesse cenário, a gente opera por outras lógicas, né? Se o cara, necessariamente, né, eu tenho uma banda, eu não quero
necessariamente ser milionário, ter mansão, fazer turnê internacional. Eu quero apenas ter a minha banda e tocar no circuito que eu consegui tocar e ganhar, conseguir pagar meu aluguel com aquilo, né? E aí você tem um público, você tem um circuito que não necessariamente são milhões de pessoas, mas você tem um público, você forma uma rede. E aquilo é a diversidade, né? E aí eu acho que a gente tem que ir a fundo nessa discussão, não esquecer isso quando a gente fala, tem muita live e tal, mas tem gente que nem internet tem para fazer live e tá com o seu trabalho, como a gente vai resolver isso agora, mas também para depois, para construir isso. E agora, só complementando a questão dos cadastros, né? Outra preocupação que eu trago aqui é também de alguns municípios não quererem fazer o cadastro só esperando o estadual. Isso também é algo que meio que pode acontecer, sim. Isso já foi, né? Porque a gente entrega uma carta, o secretário da nossa cidade, né? Não de Nova Iguaçu, foi o secretário da Baixada, falar, vai procurar o estado, então ele vai necessariamente falar, então o cadastro que você vai acessar é o do estado. Mas isso não vai servir, porque existe o repasse do município, né, que aí ele vai se basear pelo cadastro do estado. Então ele não vai a fundo nas questões do município dele. Isso para o gestor. E para a gente tem que fazer essa monitoração até para não ser feito de forma que não vá abranger todo mundo, né? Que é esse pessoal, tanto sem acesso à internet, mas também, às vezes, a pessoa tem internet, mas o trabalho dela, o conteúdo dela, não necessariamente vai no formato digital, né? Às vezes, teatro é uma coisa muito complexa, assim, para você fazer, para gravar. Aquilo já virou outro produto, não é aquela experiência, né? E, às vezes, é a opção do artista ou do coletivo de colocar, né? Não, o meu produto não necessariamente é digital, é uma outra experiência. Como é que a gente vai fazer políticas para isso? Agora e para depois também, porque agora ele tem que ser socorrido, né? Para depois ele continuar esse cenário, né? E além disso, no meio de toda essa discussão da emergência, tem a discussão do depois. Como a gente vai retornar, né? Só quando tiver vacina? Ou vai ser de uma forma mais de distanciamento? Seriam dado preferências a eventos em espaço aberto, né? Assim, na Baixada eu ficaria muito feliz, porque a gente ocupar praças já é uma escolha, né? Primeiro, por necessidade, que não tem centro cultural, não tem teatro, não tem cinema. Tem até cinema, mas é do shopping. E aí o shopping não passa a nossa produção independente, né? Então, não tem. Posso dizer que para quem realiza filme, não tem cinema. Tem para quem quer consumir das grandes cadeias ou de Hollywood e tal. Então, a gente discutir como seria isso, né? Seria possível isso? Né? Eu ficaria super feliz de não podendo voltar em praças, que é uma característica da gente. E aquilo que a gente faz na praça, não necessariamente a gente vai conseguir colocar no YouTube, né? Vai fazer um projeto digital. Então, conhecer profundamente a dinâmica do seu cenário, da sua cadeia produtiva, é fundamental. Não é pegar e copiar, agora você vai produzir qualquer coisa e jogar na internet e receber um dinheiro. Não, até porque os nossos processos têm que ser continuados, né? Você tem ali um grupo de teatro, eles têm que ensaiar, são outras dinâmicas, que não é só fazer um vídeo e jogar no YouTube. Isso tem que ser pensado, né? E, mais uma vez, isso precisa muito partir da gente que é artista e produtor e trabalhador da cultura, né? Agora, eu estava esperando uma confirmação, assim, na Baixada, por exemplo, assim, para inspirar as pessoas, né? A gente teve essa carta, que foi uma organização espontânea, né? Muita gente participou dessa articulação também nacional pela lei de emergência, e agora a gente está tentando reativar, e vai ser reativado, tem muita gente já com essa vontade de reativar o Fórum da Baixada,
né? Que o Jô conhece, né? Histórico aqui, e de reativá-lo para a gente poder fazer esse acompanhamento, mas eu vejo muito mais além também, para a gente rediscutir novas lógicas de estímulo e fomento à cultura, até para a gente continuar existindo e continuar fazendo aí. Eu acho que assim, muito mais que as pessoas até dizem, eu estou usando cultura para me entreter, para passar meu tempo. Eu acho que assim é muito além, né? Como você tá dentro de casa, você está tendo as emoções com a cultura, sabe? Você está ouvindo música, você está lendo um livro, você está ouvindo poesia, você está vendo vídeo de, enfim, de literatura, você está vendo filme, você está vendo produtos audiovisuais. Isso é para ativar a emoção que você sente vivendo a sua vida, que está restrita agora só dentro de casa. Então, todas as emoções que você passa na rua, né, ou passa em coletivo, elas estão contidas naquela arte, né? Então, isso é uma dimensão tão potente, né, de você reativar assim a humanidade no ser humano e você juntar, isso é que eu acho mais extraordinário, que eu acho que a lei de emergência meio que fez isso, assim, que é juntar um monte de gente com o mesmo objetivo. E isso a gente está precisando, assim, urgentemente. Então, queria só deixar um recado para quem é da Baixada, assim, ficar ligado e participar. Se não for do Fórum da Baixada, que se organize, mas se organize coletivamente. Exatamente, organização e emoção, afeto. Acho que são tantas palavras, né, que essa pandemia trouxe de forma importante. Então, estamos chegando no nosso final. Temos uma pergunta final aí, deixa eu ver, que acho que é a do Marcelo Abraão. Tá. Qual a capacidade de identificar e incluir espaços culturais de iniciativa popular independente? E conseguindo acessar esses recursos, como esses espaços poderão aplicá-lo? Acho que cada município vai ter a sua forma de fazer isso, né? Mas passo aí para você, Vitor, como vocês estão pensando ou qual é o caminho que vocês vão começar a trilhar. A lei aprovada fala de espaços culturais populares, fala de bibliotecas populares, museus comunitários, e tem essa categoria lá bem específica. O problema é como isso, que a lei não está dizendo CNPJ. Isso eu fiquei muito atento. A lei não fala espaços culturais comunitários com CNPJ, não está dizendo. Mas lei brasileira tem essas coisas, né? Nem sempre diz, mas às vezes é. Então, isso é uma das preocupações que eu fiquei com a lei aprovada, estou esperando a regulamentação, dizer se eu posso fazer isso para pessoa física, através de pessoas físicas, né? Porque coletivos, por exemplo, existem organizações coletivas comunitárias que não têm CNPJ e não se pretendem ter CNPJ. Ou tem uma pessoa que tem um MEI ali só para poder, às vezes, acessar um recurso ou outro e representa aquela comunidade. Então, acho que essas coisas vão precisar ser pensadas. Mas é isso que falou antes aí para a gente, sim, cada município vai ter que pensar uma solução para essas questões, né? Porque o primeiro problema maior do poder público é identificar essas ações, essas atividades, saber que isso acontece, né? Eu lembro quando eu assumi a Secretaria de Cultura, a primeira atividade pública que eu fiz foi uma reunião com as rodas de rima da cidade. Ninguém acreditou que era o secretário de Cultura que eu estava chegando ali, né? Eu sou um homem, né? Toda a galera negra, obviamente, né? E a galera, quando chega, falou assim, porque eu sou secretário de Cultura, eu vim aqui conversar com vocês na praça e tal. A galera ficou assim, primeiro, foi assim, uma descrença de que era eu o secretário de Cultura. Depois a galera falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Você não é daqui. Mas aí depois foi dialogando e foi super, super bacana. E eu tenho tentado manter esse diálogo. Mas é isso, o Estado não está acostumado a ir até as pessoas, né? E às vezes você se encastela, porque é tanto processo administrativo, tanta burocracia. Se você olhar a prestação de contas da lei, eu já vi depois o que tem que fazer para prestar contas do dinheiro recebido, é uma coisa monstruosa. Aí a pessoa está lá, às vezes não tem tanto compromisso assim com a cultura, não é muito da área, acabou ocupando aquele cargo ali por indicação política e tudo mais. E por que eu vou me dar esse trabalho, né? Às vezes é mais fácil devolver o dinheiro do que implementar. Tem gente que pensa assim, eu acho isso um absurdo, mas tem gente que pensa assim. E acho que por isso também é importante a galera acessar a secretaria. Mesmo que você, assim, mandar um e-mail, mandar uma mensagem no Facebook, falar com a pessoa no meio da rua, mandar, sabe? Essas coisas que às vezes ficam assim, mas o cara não está nem vendo que eu existo. Vê sim. Sabe? Os gestores também, nem todo mundo é antenado nas redes sociais, mas sempre tem uma equipe, sempre tem alguém que vê, sempre tem alguém que percebe o que está acontecendo no seu município. Eu acho que gestores precisam também entender o que acontece no seu município.
minha pesquisa de mestrado, inclusive, é um pouco sobre isso, assim, é isso que eu quero, estou tentando pesquisar, né? Uma ideia de gestão ativista com democracia cultural que a gente possa implementar na cidade. Só para fazer um último comentário, a Juliana também tinha falado sobre renda universal, que eu li nas mensagens. Eu acho que a gente estaria em outro patamar se a gente tivesse, de fato, renda universal nesse país. Eu acho muito importante que, em algum momento, a gente consiga pensar além da renda emergencial, que isso possa ser um debate. A emergencial, o nome já diz, ela é só uma emergencial. Mas e o dia a dia dos trabalhadores da cultura? E os trabalhadores intermitentes? Se você tem o dado dos meios, cada vez mais mostra que os trabalhadores da cultura são intermitentes. Né? E a galera que quer parar um momento para pensar no seu trabalho, né? A Jordana falou, a galera que está ensaiando o seu espetáculo, como é que ensaia? Você precisa ter outro trabalho, você precisa entender a arte como profissão nesse país. Precisa parar de achar que é hobby, que faz porque acha bonitinho, porque acha maneiro. Não, a galera tem que viver da arte. Né? Arte é profissão, arte é trabalho. Eu acho que a gente precisa compreender isso mais nesse país. E talvez uma renda universal possa ser o início desse bom debate aí também para a área da cultura. Valeu, Vitor. Jordana? Estava ligado meu microfone mesmo. Não, bom, eu acho que, no caso, estava lendo aqui, muito pontuações super legais do pessoal que está participando, né? Deu até saudade agora. Das aulas, né? Eu falava muito com o João, né? Aqui onde eu venho, como eu já sou produtora, né? Entrei para graduação depois, né? E dentro desse momento político, assim, de massacre mesmo, de destruição das políticas culturais que levaram tanto tempo para serem feitas, né? Eu achava a faculdade assim, vou para aula, assim, um refúgio, vou sentar lá, vou ficar pensando, vou ficar elaborando, assim, por mais angustiante que seja a gente discutir a atualidade, né? Você sentar e pensar com outras pessoas, né? Eu acho que isso te dá uma motivação, né? E eu acho que isso que todo mundo precisa agora, porque diante desses ataques todos os dias que a gente leva, né? E descredibilidade da cultura, que eu acho que a gente está vivendo, colocar um monte de gente ensandecida, né, como autoridade de governo, né, federal e tal, e olhar assim e ver, esse povo da cultura realmente não é sério, isso não é tão essencial para a vida, né? A gente está vendo que e isso é um hobby, né? E por ser um hobby eu não vou me dedicar tanto e tal, mas na verdade não. Isso é um trabalho, não tem como você agora. Muita gente não está fazendo conteúdo para a internet porque está um período muito angustiante, né? Você tem que sentar, você tem que elaborar aquilo, você tem que pesquisar, você tem que ter um período de trabalho antes, né? Isso não tá sendo possível agora, assim. Mas daí entra a importância das políticas culturais e políticas culturais feitas para esse setor, né? Com capacidade de mitigar esses prejuízos que a gente teve. E o segredo, eu acho que é a gente se organizar, né? Independente do lugar que a gente esteja, né? Eu estou me sentindo aqui organizada com o meu curso, né, dentro da minha região, né, falei assim da minha atuação na Baixada, mas é bom lembrar que assim o protagonismo de luta, quem está na rua hoje, é a periferia, né? Isso foi demonstrado até nos atos ontem, que foi a coordenação de grupos que estão atuando na periferia. Aliás, muitos artistas aqui e também em outras periferias do Brasil não estão tão envolvidos em outras coisas porque estão na rua de máscara distribuindo cesta básica, né? Ou estão fazendo grupos que estão ligados mais à comunicação também, fazendo comunicação comunitária para combater a desinformação. Então, esse pessoal, ele está no front, ele está atuando, trabalhando mesmo assim, que é uma coisa que a gente sempre fez, né? Assim, mesmo sem dinheiro, eu assim, tive vários empregos já, e de noite e final de semana eu estava lá fazendo grafite, fazendo música e tal, como produtora, nos meus coletivos, e eu acho que continua da mesma forma, só que com um risco muito maior disso ser
acabado. No entanto, a gente, com a lei e com o ajuntamento de pessoas que querem a mesma coisa, né, que é proteger a cultura para que ela tanto sobreviva, mas que ela seja também uma solução. Eu acho que isso a gente tem que pensar muito agora, que as pessoas participem. A cultura é solução para todo esse caos, é uma solução para as pessoas resgatarem essa humanidade, né, de não contar número de mortes em comparação com a economia. Isso daí não é humano, isso daí não é normal, isso daí não é, tem que morrer alguns para poder salvar a economia. Isso daí não é normal, isso não é humano. Eu acho que a cultura é para você voltar e pensar na dimensão como nós estamos nos distanciando disso, né? E eu acho que a cultura é parte dessa solução. A gente vai não só salvar um setor, mas é um setor que é parte essencial para a contribuição da solução do caos que a gente está atravessando com as pessoas. Que as pessoas, além de comer e de saúde, de um teto, né? Que a gente, com essa crise toda, foi exposto quantas pessoas não têm uma água para lavar a mão, um banheiro, uma janela dentro de casa, né? Também foi exposto o quanto a gente precisa parar para pensar, né? Parar para conversar, parar para imaginar um novo mundo. E isso é missão da cultura. A gente nos filmes, nas músicas, nas peças, enfim, nas obras, nos quadros, a gente não tem limites. Então a gente pode imaginar um mundo em que as pessoas, o que parece óbvio, mas hoje seria uma revolução, né? Que é você ter comida, você ter saúde, você ter moradia, você ter um teto com uma janela, você ter dignidade, né? E isso eu acho que o povo da cultura sempre soube que isso é possível, eu acho, né? Eu acredito, né? E eu acho que a cultura, ela tem essa missão agora nesse momento. Pouquinha coisa, né? Então, viu que a missão é fraca, a gente é fácil, né, pra gente. Eu só queria agradecer, né? Na verdade, acabou virando um espaço para eu poder chegar hoje em cima da hora aqui, mas acho que foi muito legal, acho que a discussão é muito importante, né? Acho que todas as discussões que nós estamos trazendo aqui nesses diálogos, acho que são de suma importância para a sociedade brasileira, para a gente. Acho que foi muito bom trazer essa experiência de Niterói, e ter esse olhar, né, de uma produtora da Baixada, aluna, e que conhece também o outro lado das secretarias de um território marcado pelo conservadorismo, né, que é a Baixada Fluminense. E acho que estamos todos de parabéns, né? Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Lembrar que semana que vem nós teremos aí, continuando esses debates sempre espinhosos, vamos falar sobre relações de trabalho e pandemia na área da cultura, né? Vamos ter aqui o Gustavo Portela, a Marta Caminha também é aluna, e a nossa mediação, a participação aqui da professora Renata Silêncio. Então, segunda-feira que vem, estaremos de novo aqui, às 17 horas. Quem ainda não se inscreveu no canal lá do NUCA, por favor, se inscreva agora. Uma oportunidade quase que única de você acompanhar esse momento maravilhoso, se é que pode ser maravilhoso esse momento da pandemia, né? Mas que é um debate legal. Vitor, se quiser fazer uma palavra final, fique à vontade. Obrigado, Jordana, obrigado. Obrigado, João, obrigado pelo convite, obrigado a Lia que me convidou, o pessoal da FRJ, obrigado a vocês terem aberto esse debate, esse bate-papo, acho que sempre fica interessante, assim, conseguir também quem está na gestão, pensar junto com a universidade, pessoas da sociedade civil, pessoas que estão organizando outros trabalhos, isso é muito bacana, assim, acho que o IFRJ está de parabéns aí para toda a equipe, desde o nosso reitor maravilhoso que está aí nos assistindo, a sua equipe e professores aí da produção cultural. Eu sigo sendo um bom militante aí da produção cultural, sigo sendo produtor
adoro produção cultural e não mudaria minha profissão. A profissão que eu escolhi, eu vou ficar com ela sempre, assim. Espero que a gente tenha cada vez mais secretários também produtores culturais nesse país. Obrigado. Bom, queria agradecer também, convidar todo mundo a reforçar o convite para se inscrever no canal, né? O IF está fazendo aí com muito carinho e é super importante que a gente pare para pensar agora, juntos. Enfim, eu adorei, obrigada. E não deixem de se inscrever, e quem é da Baixada também de colar aí nas organizações e toda a periferia, né? Que o pessoal não tá de bobeira. Obrigada. Isso aí, gente. Se desfaz agora a rede nacional e a apresentação dos diálogos. Valeu, gente. Até semana que vem. Se cuidem. Um abraço. Beijo.